Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, como é que vocês estão? Estão bem? Que bom, né, gente? Eu fico muito feliz por isso. E hoje nós estamos começando mais uma aula de física do Colégio Estadual Leda. Muito legal, né, gente? Nós vamos continuar falando do nosso conteúdo da semana passada, campo magnético. Agora nós vamos calcular essa força, tá? Que foi justamente o que o Centro de Mídias comentou sobre a regra da mão esquerda, tá bom? Que ele fala sobre o sentido dessa força, né? No caso, a força magnética e a força elétrica, elas são diferentes. Por que elas são diferentes? Porque no caso da força magnética, ela tem um sentido. E esse sentido em relação ao campo magnético, ele é um sentido perpendicular, que quer dizer que forma um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, olha, eu preparei aqui um exercício para a gente resolver. Eu gostaria que vocês copiassem aí a definição que eu vou colocar aí, o conteúdo. Eu tirei de um livro aqui de apoio que eu uso. Tá ok? Demorou um pouquinho, porque. Peraí, que eu vou compartilhar, hein, gente? Espera só um pouquinho, que eu vou aqui compartilhar uma janela para vocês poderem acompanhar. Beleza? Muito legal, né, gente? Vamos lá. Então, copiem aí a definição, depois eu vou colocar no nosso link de chamada, eu vou colocar mais um exercício para vocês responderem, tá? Para vocês responderem um exercício que vai ajudar. Eu sei que essa imagem está um pouquinho antiga, né? Mas olha só que bacana, gente. Ele fala assim, força magnética. Eu gosto de colocar essa imagem porque ele fala o seguinte, olha, é importante isso, hein, galera? Sabe por que isso é importante? Porque geralmente no Enem, ele pergunta para você qual é a diferença entre corrente elétrica, tá? E campo magnético. Quais são as diferenças? Tá? Então, olha só, esse experimento aqui, esse trem, né, gente, essa locomotiva, esse expresso, né, ele não anda nos trilhos porque existe uma força, né, um campo que é gerado por essa corrente elétrica, pasmem, vejam vocês, tá? Então, é esse campo magnético, ele que sustenta esse movimento, que esse movimento se torna em movimento cinético. Então, depois, né, lógico, gente, a corrente elétrica, ela foi, como a gente já estudou, a corrente elétrica ela foi primeiro verificada, esse movimento frenético dos elétrons, né, de forma ordenada, e depois de algum tempo observou-se que nessa corrente elétrica, essa corrente elétrica gera um campo magnético. Até a gente comentou na última aula, né, sobre esse campo que a gente percebe da força, lembrando do ímã e tal. Beleza? Então, bacana a gente saber as diferenças. Então, ele fala, resgatando por experimento, é possível notar a ação das forças de forças diferentes ao campo magnético, tá? Deixa eu ver aqui que é importante vocês marcarem. Por exemplo, o ímã atrai outro composto material, tá. Beleza, essas forças são de origem magnética, outras assim também de carga elétrica. Gente, ei, aqui, ó, carga Q, hein, gente? Carga elementar, hein? Lembram disso? Ó. Tá vendo como aparece aqui de novo? Então, qual que é a minha carga elementar de um elétron? Mas é claro que nós estamos falando do campo da força elétrica, que gera um campo elétrico, só que o campo elétrico é diferente, tem outro tipo de observação em relação. Então, ó, força elétrica a um campo magnético. Nós já estudamos isso na outra aula, tá? É a mesma carga Q, tá vendo? Ó, mesma carga Q. Se em movimento pode sofrer ação de uma força magnética. Então, quer dizer que o meu campo elétrico, aquele meu campo elétrico, que nós estudamos na última aula, tá? Pode sim, isso aí é uma pergunta que pode ser. Gente, sempre cai isso no Enem, hein? Tá? Existe interferência no campo? Ó, olha só. O campo magnético interfere no campo elétrico de um objeto ou de um carro elétrico. Então, quer dizer que se eu. Olha que bacana, na próxima aula eu vou colocar essa imagem. O que vocês acham? Um carro elétrico, ele sofre interferência em relação ao campo magnético? Lembrando que a Terra, gente, é um grande ímã.
Então, quer dizer que além da força, além do campo elétrico, que eu tenho que pensar para tornar aquele movimento, para tornar aquele carro, aquele objeto, né, viável, eu tenho que me preocupar com outras forças que interferem no bom desempenho, né, do carro elétrico, vamos dizer. Porque sim, o campo magnético interfere sim no campo elétrico, tá? Então, anotem aí. Então, olha, existe sim uma carga Q, tá, gerada por esse campo. Beleza, gente? Então, é importante anotar isso daqui, gente, muito importante, tá? Depois eu vou dar uma melhoradinha aqui, tá bom? Para vocês, porque eu devo confessar que eu preparei a aula para vocês ontem e não sei o que aconteceu, gente. Sumiu essas imagens aqui, eu tinha feito outras imagens, mas na próxima aula eu coloco as imagens que eu estou citando aqui para vocês, tá bom? Então, gente, importante, isso aqui cai no Enem, tá? Eu já vi, por exemplo, ele usando a citação, tá? Desse trem, né? Que ele não tem trilhos, tá? Ele só age sustentado pela força magnética, tá? Ok, muito bom. Então, eu acho que deu para copiar aí. Ó, gente, tá? Então, gente, importante, hein? Ó, sim, recebe sim influência do campo magnético, tá bom? Muito legal, né? Legal, legal, legal. Então, tá. Então, eu vou para a próxima aqui, tá? Olha só. Então, gente, na aula do Centro de Mídias, ele mostrou a regra da mão esquerda, mas eu quero que vocês acompanhem aqui comigo. Olha, eu acho importante a gente entender o que está escrito, a leitura é extremamente importante, tá bom? Leitura e interpretação. Aqui eu tenho o campo magnético, na última aula eu mostrei para vocês, então aqui eu tenho o ímã, tá? Então, aqui, vamos supor, eu vou mostrar para vocês o seguinte, olha, então vamos supor aqui que eu tenho o ímã A e aqui o ímã B, tá? Os dois então, então aqui eu tenho o ímã A, o ímã B. O ímã A está com o polo norte, né? Atraído, né? Pelo polo sul do ímã B. Bom, mas o que acontece nesse momento de atração? Ah, professor, existe uma força, é verdade, existe uma força. Essa força, ela tem uma intensidade grande, né, gente? Independente. É quando você pensa, olha só como eu disse para vocês na última aula, né? Quando a gente pega o magnésio, que é justamente a rocha, né? Que ela tem um ímã natural, e Thales observou essa força, esse campo magnético, e ele não soube identificar a intensidade desse campo, e ele mesmo concluiu que eram forças espirituais, né? Mas o fato é que, nossa, é uma força de atração que você não consegue impedir essa união entre eles. Então, quando a gente fala sobre esse campo magnético, essa atração, essa intensidade dessa força, que você não consegue impedir a atração entre eles. Então, eu tenho dois ímãs, um ímã com o polo sul e o outro ímã com o polo norte, e essa atração eu chamo de campo magnético, ok? E essa intensidade desse campo magnético é o que a gente faz, geralmente, o cálculo. Mas se tem um campo magnético, se tem uma força, então, gente, força, tá aqui, ó, tá vendo? Esse FM aqui, gente, com a setinha, é o que a gente chama de vetor. Ah, professora, por que eu chamo de vetor? Porque tem sentido, e direção. Só por isso. Tá certo? Sentido, direção e intensidade. Vou completar aqui, gente. Muito legal, né? Intensidade. Então, aqui eu tenho o meu vetor. Tá? Ah, professora, quem são os outros componentes? Aqui eu tenho o meu ponto P, que está representando a minha partícula eletrizada, que está aqui, gente, ó, tá? A minha partícula eletrizada, tá? Então, eu tenho meu ponto P com uma carga Q, tá? Se ela está eletrizada, quer dizer que ela carrega uma carga com ela, tá? E ela tá aqui, gente, ó, tá aqui nesse
campo. Se ela entrou nesse campo, então, olha só. Então, essa partícula está nesse campo magnético e ela não está parada, tá? Então, ela está a uma velocidade. Então, olha, ele fala assim. Então, eu vou pegar aqui, para ilustrarmos a situação, olha só, que bacana, gente, ó. Ah, depois eu vou, não posso esquecer de falar isso aqui, hein? Consideremos o esquema que representa a força magnética, olha aqui, ó. Então, ó, a força magnética, tá? Do campo magnético que está aqui, agindo numa uma partícula eletrizada com uma carga Q, ok? Ao passar com velocidade V, tá, ó, dá para ver aqui, gente, aqui é o V, ó, velocidade. Por que que tá com a setinha em cima, indicando sentido e direção, vetor, gente? Por um ponto P, tá certo, ó? Então, aqui eu tenho o ponto P, tá? Que é justamente, pode ser um ponto qualquer, tá? Pode ter vários, aqui tem vários pontos. Então, ele nomeou, desculpa, gente. Ele nomeou esse ponto e essa partícula está passando por esse ponto a uma certa velocidade. É um ponto de referência. Tá? É um referencial. Lembre-se que na física a gente sempre tem que ter uma referência, viu, gente? Um referencial. Olha, eu sou um observador. Qual que é a minha referência do meu movimento? Se existe movimento é porque existe um referencial, tá certo? Ó, isso é muito importante. Anota aí que isso aí também é um conceito que cai muito no Enem, hein, gente? Ó, se existe movimento é porque existe um referencial. Então, se eu tenho um corpo que eu estou considerando que está em movimento, é porque um referencial está observando esse corpo, esse objeto, esse material que está se deslocando. Então, em referência, em observação a esse referencial, eu observo se esse corpo está em repouso ou se ele está em movimento. Beleza? Ó, então, quando eu falo movimento, na física, eu preciso ter um referencial para verificar se esse corpo está em movimento ou se está em repouso. Muito legal isso, né, gente? É a mesma coisa da rotação, né, do movimento, afinal de contas. Quem está girando? Ah, você que está aqui, né? Você está em movimento ou você está inerte? Quem está? Afinal, o que é movimento? Ah, eu estou parada, nesse momento eu estou sentada aqui, parada, né, falando, mas eu não estou me movimentando. Será? Qual é o seu referencial? Mas você não faz parte da Terra? Você não está na superfície da Terra? A Terra não está em rotação, não está em movimento? Então, quer dizer que você está em repouso ou você está em movimento? Depende do seu referencial. Bacana isso, né, gente? Então, tá bom. Ah, então, é justamente isso que está acontecendo aqui também, tá? Então, está num campo, enfim. Muito legal. Então, a gente tem a força e ele fala, esse ponto pertence a um campo magnético, então, ó, esse ponto que ele nomeou, cujo vetor campo elétrico B, então, eu tenho aqui, ó, isso aqui ele chamou, ó, gente, tá vendo esse monte de setinha aqui, ó? Então, de novo, eu tenho dois ímãs, eu tenho um ímã com sentido com o polo norte e o polo sul, eles estão em atração, e essa atração gera um campo magnético que está tendo um sentido, ó, horizontal, tá vendo, ó? Isso aqui, é claro que isso está acontecendo, né, gente? Porque se eu tenho aqui uma força e ela está saindo desse polo, ela está indo para que direção? Ela está indo para a direção oposta. Então, eu saio do norte, eu sou atraído diretamente para o polo sul, tá? Então, o campo B, com sentido, nesse caso, do sentido do polo sul, tá? Então, eu tenho o B, que é o meu campo, ele fala, os vetores, olha só que bacana, gente, ó, os vetores, se tem um sentido, se tem uma direção, tem um vetor, hein, gente? Anota aí. B e V formam um ângulo, gente, olha que legal, um ângulo que a gente chama de ângulo teta. Mas pode ser um ângulo qualquer, pode ser beta, alfa, não importa. O que importa, gente, é que essa força, ó, vou voltar para cá, essa força magnética é perpendicular. O que é perpendicular, gente? 90 graus, beleza? Ó, 90 graus, tá vendo, ó? 90 graus. Então, quer dizer, deixa eu dar uma apagadinha aqui, só para a gente observar. Olha só, tá vendo, ó? Então, olha só, perpendicular, tá vendo? Então, força, tá?
força magnética, campo magnético e velocidade dessa partícula eletrizada, tá vendo? Quando elas se encontram nesse ponto que ele nomeou como ponto P, não é o único ponto desse campo magnético, tá? Formou, tá? Ele forma o quê? Um ângulo, e esse ângulo é o que a gente determina justamente a força, a intensidade desse campo magnético, tá bom? Então, ó, forma-se um ângulo. Por que se forma um ângulo? Porque quando essa força é calculada, a intensidade dessa força é calculada, ela determina um ângulo de 90 graus nesse campo. E essa também, gente, é uma diferença entre uma força magnética e uma força elétrica. Anota aí, gente, anota aí, galera. Ó, isso aqui é importante, gente, importante. Lembre-se que no Enem, no 60% do Enem, gente, é teoria, certo? É conceito, e 40% é cálculo. Então, ó, observe que ele fala, ó, tô voltando aqui, ó, força magnética em partículas carregadas possui características diferentes, ó, das características da força elétrica, tá? Por exemplo, tá, beleza. É preciso que a partícula, além de estar em movimento, tá? Em direção, tá? Tenha direção não paralela ao campo magnético. Mas como assim, professora? Eu não entendi. Ó, olha aqui, ó, não paralelo, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho o sentido do campo magnético, tá vendo? Olha aqui, que é o meu campo que ele chamou de Bzão, olha aqui, ó. Tá? Percebam que a força não está no mesmo sentido. Isso não acontece com a corrente elétrica. A corrente elétrica, no campo elétrico, ela possui o mesmo sentido, tá? O mesmo sentido da força elétrica. No caso da força magnética, ela não está paralela. Ela está formando, ela é perpendicular ao campo. Então, olha, anota aí, hein, gente? Ó, anota aí, isso aí vai ser importante para vocês. Por exemplo, é preciso que a partícula, além de estar em movimento, tenha direção não paralela ao campo magnético. Neste caso, a força magnética é perpendicular ao plano que contém os vetores campo magnético e velocidade da partícula. De novo, aqui eu tenho, ó, campo magnético. Olha o sentido do campo magnético, gente, ó. Tá? Olha o sentido do vetor velocidade dessa partícula que está no campo magnético. Tá certo? Ó. Ok? E essa força é perpendicular a esse campo magnético e a velocidade dessa partícula. Ok? Tudo bem, gente? Ó, beleza? E quando isso acontece, forma um ângulo, uma coisa que não acontece quando a gente tem um campo elétrico. Muito legal, né? Foi isso que o professor Giba e o professor Fábio explicaram na última aula do Centro de Mídia. Tá certo? Ó, é isso daqui, na verdade. Tá? E a regra da mão esquerda é só para você verificar qual é o sentido do seu campo, tá? Se você tem, por exemplo, olha, se a sua força está indo, vamos colocar assim, né, gente, ó, para cima, ou se ela está para baixo. E aí você muda o sentido do seu, da sua força, né, da sua força magnética. Só isso. Beleza? Então, ok. Anotaram aí? Então, vamos fazer um exercício? Deixa eu ver. Vamos fazer um exercício. Então, bacana também anotar isso aí no seu caderno, tá bom? Então, a direção da força, tá? Do campo magnético, força M, quer dizer, campo magnético aqui é perpendicular ao vetor V, tá? E também ao vetor campo magnético, hein, gente? Analisando, ó, um ponto, ó, percebam que essa partícula, ela passa por um ponto que está no campo magnético, é deste modo que a gente calcula essa intensidade, tá? Dessa força, beleza? Então, você consegue ver o sentido, né, ele faz assim, né, gente, ó, tá certo? Ó, então, eu tenho o sentido dessa força, tá? Se ela está indo para cima ou para baixo, tá bom? Muito legal, né, gente? E se por acaso você tiver uma carga maior que zero ou menor do que zero, eu posso analisar, ó, maior do que zero.
quer dizer que eu estou, ó, para cima. Menor do que zero, essa carga. Para baixo. Muito legal, né? Legal isso aqui, eu gosto daqui, muito legal. Muito bem. Afinal de contas, como que a gente calcula essa intensidade dessa força? Tá? Nós calculamos por essa formulazinha aqui, tá certo? Então, vamos entendê-la. Bom, FM quer dizer força magnética, né? Que é justamente a intensidade dessa força nesse campo magnético gerado por esses dois ímãs que estão sendo atraídos, beleza? Então, qual que é a intensidade, tá? Qual que é a intensidade dessa força magnética? Tá vendo, gente? E isso vai ser igual a... Observe aqui neste caso que eu tenho um módulo de Q, tá vendo, ó? Módulo de Q. O que significa esse módulo, gente? Significa valor absoluto, igual lá na matemática, ó. Módulo de menos 4. Aqui não é parênteses, hein, gente? É módulo, tá? Então, é valor absoluto. Então, módulo de menos 4 é igual a módulo de mais 4 igual a módulo de 4. Ok? Olha. Então, quer dizer que isso aqui a gente chama de valor absoluto, tá? Então, quando eu penso justamente na intensidade dessa força no campo magnético, eu considero o valor absoluto, tá? O valor absoluto dessa força. Não analiso o sentido. Esse V é a velocidade, o B é o sentido do campo magnético, Bzão, ó, tá faltando aqui o nosso vetorzinho. E esse valor de seno, gente, é o ângulo formado por essa partícula carregada, né, eletrizada, né, carregada com uma carga Q, que cai nesse campo magnético em relação a uma velocidade e o sentido do campo, tá bom? Muito legal, né? Ele fala aqui do vetor, tá? Mas do valor do módulo, tá vendo? Ó, vamos, então, ao exercício? Então, muito bacana, hein, gente? Anota aí. Então, afinal, tá? Afinal, qual é a intensidade? Qual que é o cálculo? Qual que é a intensidade dessa força? Ok? Olha. Então, ele fala, ó, em um campo magnético uniforme, tá? De intensidade B igual a 0,1 T, depois eu vou falar desse T aqui para vocês, é lançada uma partícula eletrizada com carga, olha só, ela chegou com uma carga de 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, tá vendo, ó? Tá? E velocidade, olha só, gente, metros por segundo, hein, galera, ó, tá? Então, quando eu penso nessa velocidade, gente, essa velocidade aqui é a que a gente chama de velocidade média, tá bom? Velocidade cinética dessa partícula, tá bom? Então, ó, eu tenho 6 vezes 10 elevado a menos 3 metros por segundo. Olha, gente, é muito rápido. Sabe por que é muito rápido? Olha só, vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha que legal, gente. Ó, isso daqui é a mesma coisa que, né, que são 3 zeros, né, gente? Ó, 1000. Então, aqui dá 6.000 metros por segundo. Gente, olha que velocidade é essa, ó. Então, em 1 segundo, essa partícula que chegou aqui, eletrizada, com uma carga Q, ela andou, na verdade, houve um deslocamento, tá? De 6.000 metros em 1 segundo. É muito rápido, hein? Muito rápido. Formando um ângulo, tá? Θ, com o campo magnético B. Determine a intensidade da força magnética que age em Q nos seguintes casos. Então, vamos lá, gente, ó, vamos usar um pouquinho aí da sua trigonometria, hein, galera? Conteúdo de matemática do segundo ano, hein, galera? Gente, então, vamos lá. Então, a minha força magnética M vai ser igual a minha carga, valor modular, tá certo? Aqui é positivo, então continua valor absoluto, então vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, vezes
vezes quem? Vezes a minha velocidade dessa partícula quando ela chegou no campo elétrico. Ufa! Então, beleza, vamos lá. Isso aqui é um C, tá bom, gente? Acho que eu vou mudar. Vou fazer aqui, está muito pequenininho, né? Eu quero fazer aqui. 3 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a minha velocidade. Gente, muito rápida essa partícula, hein? Muito rápida. Acho que o espaço ficou restrito. Tá? Vou colocar aqui, olha, a nossa unidade de medida, porque a gente tem que trabalhar com a unidade de medida, como disse o professor Fábio lá no Centro de Mídias. E eu sempre falo isso para vocês também em sala. Tá faltando quem, gente? Ah, tá faltando o nosso ângulo formado, tá? Gente, ó, lembre-se, ó, ele pede o esquema. Gente, importante, Enem, olha, ele pede o esquema dessa força magnética em um campo, tá? Em um campo magnético, hein, gente? Ele pergunta qual é o esquema. Gente, olha, se ele colocar lá a regra da mão esquerda, também é importante vocês saberem, mas é só você lembrar disso, tá? É só você lembrar que, se for, ó, se a força estiver para cima, olha para cima, ó, tá? A carga vai ser positiva. Ó, olhou para baixo, ó, negativo, tá bom? Ela tá aqui, ó. Então, lembrem-se disso. Então, aqui eu sei que é maior do que zero, porque olha como está a minha força, ela está apontando para cima, tá vendo? Ela está para cima. Mas pode acontecer dela estar para cá, ó. Deixa eu mudar a cor aqui, gente. Já 5 minutinhos para a gente terminar, hein? Deixa eu só terminar aquele exercício, tá? Então, olha aqui, ó. Gente, muito barulho aqui a minha rua, hein? Tá? Então, eu posso, ó. Tá? Percebam que aqui continua formando, ó, ela continua perpendicular ao campo e à velocidade em relação ao ponto P, tá? Lembrando que o ponto P pode ser um ponto qualquer do campo, tá? Não é o único ponto que existe nesse campo magnético. Beleza, gente? Muito legal, né? Então, lembrem-se disso. É extremamente importante esse conceito aqui para você lá no Enem, tá bom? E isso cai, hein, galera? Então, beleza. Então, aqui vou fazer vezes seno de 0 grau, tá? Então, afinal de contas, qual que é a intensidade dessa força? Se caso, olha só, olha que legal, hein, gente? Aqui vai ser... vamos primeiro calcular seno, né, gente? O seno ficou tão apertadinho ali que parece que ele está sendo até desprezado. Depois eu vou colocar aqui, ó. Vezes seno de 0. Tá? Gente, pergunto, quanto que é seno de 0, hein? Busca lá na sua tabela trigonométrica, tá certo? Ó, gente, seno de 0, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Vou dar aqui uma... Aqui eu tenho o cosseno e aqui eu tenho o seno, certo? Ó, e aqui eu tenho um círculo trigonométrico, tá certo? Ó, ficou, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, tá? Então, supondo que seja um círculo perfeito, né? Então, aqui eu tenho, olha só, gente, muito legal. Sabe por que eu gosto de física? Por causa disso, porque ela abraça a matemática, ela precisa da matemática para sobreviver. Então, aqui eu tenho 0, então pensa que você está aqui nesse ponto e que você ainda não determinou nenhum ângulo, tá certo? Ó, então, o seu ângulo aqui é 0, agora você andou um quadrante, então aqui é 90, você andou mais um quadrante, ó, vocês estão revendo isso daqui também nos números complexos, hein, gente? A representação do número complexo no plano de Argand-Gauss, tá certo? Ó, 270 e aqui 360, tá? Como você está em cima do eixo do cosseno, ó, você quer saber seno de 0, beleza? Ó, seno de 0. Mas você está em cima do seu eixo do cosseno. Se você está em cima do eixo do cosseno, então seno de 0 grau, gente, é 0. Gente, mas não é 0, porque aqui é 0 grau, é 0 valor real, 0, quantidade 0, tá? E isso tem uma explicação, é porque seno de 0, você está em cima do eixo, gente, em cima do eixo, ó, aqui é o cosseno e aqui é o seno, então você está aqui, nesse ponto aqui. Então, o seu ângulo aqui, seno é 0, porque você está em cima do eixo do cosseno, por isso que ele é 0. Então, vai ficar, olha só, gente, que legal. Então, a intensidade dessa força aqui, ó, se aqui é 0, gente, tudo aqui vai dar o quê, ó?
Triste, né? Mas tudo aqui vai dar zero. Tá certo? Então, vai ser zero. Isso quer dizer que ela não está determinando nenhuma intensidade. Beleza, gente? Muito legal, né? Muito legal, legal, legal. Então, é isso, gente. Olha, ainda faltam a questão B e C para a gente resolver, tá? Mas é só jogar na fórmula, ok? Olha, e lembrando que quando você termina, então, aqui, ó, coulombs por metros por segundo, ó, eu vou colocar aqui, ó, porque aqui nós temos 2 unidades de medida, tá certo, gente? Ó, nós temos 2 unidades de medida, tá? Como nós estamos nos referindo à força, então, o nosso resultado aqui seria a força Newton, tá bom? Olha, então, aqui seria 0, tá? Então, então, quer dizer que essa partícula, né, a intensidade dessa força que ela está influenciando nesse campo magnético é 0. Legal, né? Beleza, gente, então é isso, a gente termina por aqui, anotem aí, tá? De novo, é só substituir aqui e você calcular, lembrando que a força magnética, a intensidade dessa força, tá? Dentro dessa situação descrita aqui, olha, tá vendo, ó? Tá? Então, que ela sofre, que essa partícula sofre dentro desse campo, se ela formar um ângulo, quer dizer que ela tá aqui, ó. Vou até mostrar isso daqui, porque o professor Fábio, ele mostrou para vocês, é rapidinho, tá, gente? Para ter o sinal, já tô saindo, ó. Então, quer dizer que ela está paralela ao campo magnético, tá bom, gente? É isso que aconteceu aqui. Se a intensidade da força é 0, quer dizer que essa partícula ela está paralela ao campo magnético, tá? Importante saber isso, hein? Anota aí, gente. Isso aqui, ó, Enem. Enem. Então, tá bom. Tchau. Deixa eu sair aqui agora. Onde que eu vou manter? Opa. Vocês... Deixa eu ver aqui. Parar. Muito legal. Deixa eu só parar de gravar. Gente, então é isso. A gente se encontra na próxima aula. Eu vou deixar um link, tá? Para vocês responderem na quinta-feira os exercícios da aula de hoje, tá bom? Tchau, gente. Fiquem com Deus.